que aconteceu logo após a ressurreição de Cristo. Porque na sexta-feira aconteceu a morte, a crucificação de Cristo. No sábado a Bíblia mostra de que ele desce ao Hades, ao inferno, para pegar a chave da vitória, a ressurreição. E no domingo ele ressuscita. E o que acontece já no outro dia? Porque o Espírito Santo ainda não desceu, é isso que a gente vai entender. Mas vamos ver o ponto de vista histórico, conforme as pessoas mostram, falam. Vamos ouvir aqui pela pesquisa que a gente fez. Deixa-me desligar aqui o meu microfone. Na verdade não é nem desligar o microfone, é desligar o fundo musical. Após a ressurreição, Jesus apareceu várias vezes aos seus discípulos durante 40 dias, ensinando-lhes e confirmando sua ressurreição. Ele então ascendeu ao céu, sendo visto a partir da terra pelos seus discípulos antes de subir para o reino celestial. Detalhes adicionais. 1. Aparições. Jesus apareceu a vários grupos de pessoas, incluindo mulheres, os apóstolos e até mesmo a mais de 500 irmãos simultaneamente. 2. Ensino. Durante este período, Jesus ministrou aos seus discípulos, dando-lhes instruções e preparando-os para a missão de pregar o Evangelho ao mundo. 3. A Grande Comissão. Acredita-se que uma das principais mensagens que Jesus deu aos seus discípulos antes de ascender foi a Grande Comissão, que os encorajava a batizar em nome da Trindade e a fazer discípulos em todas as nações. 4. Ascensão. A ascensão ao céu é um evento importante para os cristãos, pois representa o retorno de Jesus ao seu lugar de glória ao lado do Pai, e a esperança da sua volta em algum momento futuro. E 5. Importância da ressurreição. A ressurreição de Jesus é vista como um evento crucial na fé cristã, garantindo a esperança de vida eterna e servindo como prova da sua divindade. Então você vê que até o Google até o Google tem noção do que aconteceu após a ressurreição de Cristo. Agora nós vamos então aqui para a Bíblia. Vamos aqui na Bíblia Sagrada e no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Antes, deixa-me mostrar alguma coisa aqui no livro falando sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Não está bem centralizado. Deixa-me centralizar aqui a leitura para ver se melhora, para poder vocês acompanharem comigo aqui. Eu vou centralizar. Acho que agora vai melhorar para vocês acompanharem. Só que quando eu centralizo aqui, a letra fica pequena, né? Muito pequena. Mas vamos lá. Atos dos Apóstolos. Aqui está falando do livro de uma forma geral. 44º. O 44º, 44 livros. 44º livro da Bíblia e o 5º do Novo Testamento. Neste livro podemos conhecer a história do surgimento da igreja, do cristianismo e a disseminação da palavra de Deus e dos seus ensinamentos. O autor deste livro não é identificado, mas há indícios que Lucas tenha sido o escritor. Ao longo dos 28 capítulos, podemos acompanhar a história do surgimento da igreja, que se passam desde Jerusalém até o Império Romano. Além disso, vemos também que após sua ressurreição, Cristo continuou, tá vendo? Após sua ressurreição, Cristo continuou guiando a igreja com os seus ensinamentos através dos apóstolos.
Antes de subir aos céus, ele pediu para que os apóstolos aguardassem em Jerusalém, para que do alto fossem revestidos de poder. Esse poder viria pelo Espírito Santo, para que em terra os apóstolos fossem testemunhas dos ensinamentos do Senhor. Então, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu para realizar o batismo da igreja no Espírito, selar todo aquele que crê em Cristo e instruí-lo a fim de que pudessem reproduzir os ensinamentos do Senhor. Este livro tem como foco o ministério de 2 apóstolos, Pedro e Paulo. Antes de tornar-se apóstolo, Paulo, chamado anteriormente Saulo, perseguia cristãos. Porém, ao ir em direção a Damasco, Paulo foi cercado por uma luz que vinha do céu e ouviu um chamado do Senhor para que se convertesse. E aqui acompanhamos o trabalho dos apóstolos que, em suas viagens, levavam os ensinamentos do Senhor para que as pessoas se arrependessem e crescem nele. Além disso, vemos também alguns milagres realizados pelos apóstolos em nome de Cristo. Tempos depois, por estarem chamando as pessoas para que se convertessem a uma vida voltada para Cristo, Paulo é preso. E mesmo como prisioneiro, continua seu ministério pregando a palavra do Senhor. Portanto, neste livro podemos acompanhar o início da igreja e a vinda do Espírito Santo para guiar os apóstolos e cristãos. Vemos também os esforços dos apóstolos em chamar as pessoas para que crescem em Cristo, para que desfrutassem do seu amor e fossem salvos eternamente por eles. Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Senhores, que é necessário para que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos. Então, a gente leu aqui justamente Atos dos Apóstolos, que agora eu vou aqui para o capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos. Deixa-me colocar aqui no capítulo 1. Está aqui, capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos. Olha aqui, ó. Aí a gente vem a esse entendimento aqui, olha. Deixa-me ver quanto é que está o tempo aqui de live para poder eu não extrapolar o momento, e colocar na tela para todos vocês agora. Então vamos lá. Diz assim: fiz o primeiro tratado. Bom, aqui por isso que dá para entender e interpretar de que esse livro foi escrito pelo Lucas. Lucas, ele não foi apóstolo, ele não faz parte dos 12 apóstolos, mas ele faz parte dos discípulos do Senhor por intermédio de Paulo. Ele é discípulo de Paulo. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, quer dizer, os apóstolos, depois de ter padecido, os apóstolos, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes.
Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos dias depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Essa pergunta aqui, restaurarás tu nesse tempo, nesse período, agora, enquanto o Senhor está aqui, o reino de Israel, é porque o reino de Israel estava submetido ao reino de Roma. Então, quem dava as ordens, quem cobrava os impostos, os tributos, quem estava no domínio era Roma, e Israel estava subordinado, quase que escravizado. Era muita humilhação, era muita miséria, muita pobreza, muita dificuldade, escassez que o povo de Israel estava passando desde que Roma prevaleceu sobre Israel, tomou o domínio. É como se o Brasil ele fosse tomado pelas Forças Armadas, pelo governo de um outro país, de qualquer um outro país. Então é como se vem e toma e a gente fica subordinado a esse governo de uma outra nação. Muita humilhação, muitas dificuldades. Então fizeram essa pergunta para ele, e a resposta dele foi no versículo 7, disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então isso aí não interessa para vocês agora. Então não vos pertence. Então isso é uma coisa que não vai ser revelada para vocês. Mas o que vocês devem entender é o versículo 8. Recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas em uma nuvem, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Então aqui nós estamos vendo no capítulo 1 o que aconteceu logo após a ressurreição do Senhor Jesus. Ele ficou ainda 40 dias e 40 noites aqui na terra. Então ele não subiu diretamente da cruz quando ele morre. Ele não subiu quando ele disse está consumado e aí morreu. Não, ele não subiu. E nem tampouco quando ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele não ressuscitou já subindo para o trono da glória. Não. Ele ainda ficou aparecendo para uns e para outros durante 40 dias. E depois, quando completa 40 dias, ele está reunido entre os apóstolos, nessa leitura que nós vimos aqui, capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, quando ele foi elevado ao céu. E aí eles ficam 10 dias reunidos em Jerusalém, conforme ele orientou. Vocês não se ausentem de Jerusalém, não saiam de Jerusalém e fiquem lá para se cumprir a palavra, a promessa do Senhor da descida do Espírito Santo. E ele vai até o trono, chegou até o trono, e ele roga ao Pai o Consolador, e o Consolador agora desce, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus desce 10 dias depois da sua subida, para se completar o dia de Pentecostes, que era a quarta festa. É a quarta festa que tem que estar no nosso coração, que a primeira festa é a festa do Cordeiro que é morto. Cordeiro que tira o pecado do mundo. A segunda festa é a festa que começa no sábado, de que é a santificação. Pão asmo, que é pão sem fermento, pão sem pecado. O pecado está tipificado no fermento, o fermento tipificado no pecado. Então, por isso, o pão asmo. Comeu o pão asmo durante 7 dias, que essa é uma prática dos judeus até nos dias de hoje. E a terceira festa é
a festa das colheitas, quando as pessoas separam, recebem seus pagamentos, recebem seus salários, recebe suas colheitas daquilo que plantou, daquilo que trabalhou, e ele separa a 10ª parte, o dízimo, e ali faz festa, apresentando a Deus o dízimo. Toda vez quando você que pratica essa festa for apresentar seu dízimo, apresente com alegria, que o segredo para você ser bendito e feliz e estar praticando essa festa, porque festa é alegria. Então não importa se o dízimo é pequeno, se é pouco, é grande, é muito, é médio, não importa. O que importa é que você apresente com alegria. Seja fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Essa é a 3ª festa. E a 4ª festa é a festa de Pentecostes, que é essa da descida do Espírito Santo. Isso significa dizer que é uma caminhada, é uma projeção. Você primeiro reconhece Jesus Cristo como Salvador, Cordeiro que tira o pecado do mundo, e você, uma vez aceitando Ele com compromisso, você vive uma vida santa, em santidade, sem o pecado, comendo pão sem fermento. E o terceiro é você é fiel a Ele nessa festa do dízimo, você praticando em Cristo. Em Cristo. Aí você vai ouvir muita heresia, muitas pessoas pregando contra o dízimo, que isso é coisa da lei, que é coisa do passado. Mas você vê ao mesmo tempo o Senhor Jesus defendendo que é tempo do tempo de hoje, quando ele fala para os fariseus que não adianta somente dar o dízimo. Como realmente, no nosso caso, para você, para mim, para nós todos, não adianta só o dízimo. Não adianta você somente fazer festa do dízimo enquanto você está negligenciando o amor, a justiça e a fé. O amor, a justiça e a fé, ela está englobando as 7 festas em Cristo. Ela está em Cristo as 7 festas, que é a Páscoa, Pão Asmo, o dízimo, que é a festa das colheitas, o Pentecostes, que Cristo foi lá e rogou ao Pai o Espírito Santo, Pentecostes. Aí vem o tocar das trombetas, que no passado, na velha aliança, era o tocar das trombetas em volta do santuário, hoje é a pregação do Evangelho, e a 6ª festa, que é a expiação dos pecados. Quando você mantém esse compromisso em Cristo e você tem Jesus como sumo sacerdote que está expiando o seu pecado, você está mantendo. E vem a última festa, de que é a festa dos tabernáculos. Naquele tempo, no tempo de Moisés, a festa dos tabernáculos era a saída do sumo sacerdote de dentro do Santo dos Santos, passando pelo lugar santo, pelo átrio e vindo para fora, e todo o povo via o sumo sacerdote e trazia ali as promessas do Senhor. Tudo que Deus falou para o sumo sacerdote lá dentro no Santo dos Santos, agora o sumo sacerdote vai trazer para todo o povo, para toda aquela multidão que era dividido. Tratava-se das tribos, dos cabeças de tribo, e os cabeças de tribo tinham seus secretários, tinham seus ministros, tinham os seus conselhos, e ali era dividido para que cada um fosse espalhando para aquela multidão de gente no deserto, e era anunciado o que o sumo sacerdote falou para um, que falou para o outro, que chegou para chegar até o povo. E assim, dia de sábado, ninguém trabalhava, justamente para ficar aprendendo sobre esses ensinamentos ao ponto de decorarem. Eles chegavam a decorar todos esses ensinamentos para não se esquecerem e obedecer a palavra de Deus e assim prosperar. Em Cristo Jesus é a mesma coisa. Em Cristo, a sua vinda é a saída dele do santuário celestial, quando ele vem e pega a sua igreja, o seu povo, tanto os da ressurreição, que serão ressuscitados, como o da transformação, o arrebatamento que vai existir também desses santos, dessas pessoas que seguem Cristo, que serão arrebatados em vida, transformados para um corpo celestial, para o encontro nas bodas, nas nuvens, o encontro com o Senhor Jesus. Isso é lindo, pessoal. É muito bom falar. Eu gostaria que você que está participando comigo dessa live, eu gostaria que você falasse assim, escrevesse assim, ó, Maranata. Maranata, vem Jesus. Escreve isso aí, por favor, porque a nossa esperança é a esperança da igreja, é a
esperança dos santos que estão mortos, que vão ressuscitar, e a esperança dos santos vivos que serão arrebatados. Então escreve aí, se você está agora ouvindo, participando nesse momento em que essa live está no ar, escreve agora no chat, embora no chat não fica registrado, é bom você escrever nos comentários que já fica registrado. Coloca o teu nome completo e tua família e escreve Maranata, vem Jesus, para que a gente venha desfrutar de tudo isso. Então foi isso que aconteceu. Logo após a morte e ressurreição de Cristo, que ele sobe e ele envia para todos nós o Consolador. Vamos orar então, esse momento é um momento de oração. Vamos falar com Deus, em nome de Jesus. Convido você para orar comigo nesse momento. Convido você para que juntos possamos falar com Deus. Ele disse que voltaria, e ele vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia. Maranata, vem Jesus. Escreve aí. Ó nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, de antemão, muito obrigado por saber de todas essas coisas. Porque nós aqui ficamos sabendo, através dessa live, desse estudo, através dessa aula, desse ensinamento, nós aprendemos de que logo após a sua ressurreição, o Senhor ficou aparecendo a uns e a outros durante 40 dias. Até o Google sabe disso. Nas pesquisas, a gente viu isso. E muitos crentes, muitos que estão aí, meu Pai, nessa vida, ainda não têm esse entendimento de que o Senhor ressuscitou e o Senhor apareceu durante esses 40 dias a um e a outro, e falou para os apóstolos eles irem para Jerusalém, não se ausentarem de Jerusalém para receber o poder do Espírito Santo. Que hoje é a pessoa estar na casa de Deus, na casa de oração, para receber o Espírito Santo. Nós vamos receber o Espírito Santo em qualquer lugar, em casa, no quarto, na sala, onde estiver, no monte, orando, aonde estiver, mas o lugar ideal, propício para se receber o Espírito Santo, que é comum, é na casa de oração, é na igreja denominacional, no templo, aonde, no santuário, aonde todos reunidos em o nome do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir que o Senhor visite agora cada pessoa que está inscrito nesse canal É Tempo de Oração. Eu prometi para essas pessoas, ó Pai, que se elas falassem para os seus familiares, nos seus grupos e para os amigos, que eu estaria orando, Pai. E eu vou estar orando todo dia, pedindo ao Senhor por essas pessoas que estão inscritas nesse canal, para que elas venham ter a oportunidade de conhecer o Senhor, de te conhecer, de te encontrar, de ser alcançado pela sua misericórdia e o seu poder, ó Deus. Eu peço ao Senhor, Pai, abençoe cada pessoa que está nesse grupo, Brasil em oração, Itabirito em oração. E peço também, meu Deus, ao Senhor, para o Senhor trazer estas pessoas daqui de Itabirito, que pode estar junto conosco, presencialmente, está aqui participando conosco, na rua José Benedito 375, no bairro Santa Eufigênia, logo aqui do lado da ponte, próximo à Câmara Municipal. Senhor, traz essas pessoas que têm sede de Ti, que têm fome de aprender, de, meu Deus, se alimentar da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar com a minha oração, abençoar todas essas pessoas que estão ligadas, meu Deus, conosco nesse momento aqui agora, nessa live, como aqueles que estão participando em outro horário. Senhor, em nome de Jesus, que a sua bênção, a sua misericórdia, a sua graça os alcance. Meu Pai, visita os que estão sofrendo, Pai. Os que estão sofrendo de insônia, medo, opressão, depressão, visão de vultos, audição de vozes, doenças que os médicos não descobrem as causas, os que estão internados, que estão, meu Pai,
no momento difícil da sua vida, seja no casamento, na família, em qualquer área da sua vida, que o Senhor o alcance com a sua misericórdia e venha aliviar a sua dor, fazer com que venha ter uma paz, um amor, fazer com que venha perdoar para ser perdoado, fazendo com que venha ter alegria, Pai, a alegria do Espírito Santo. Em o nome de Jesus eu te peço e já te agradeço por todas essas pessoas que estão ligadas aqui conosco. Entregue sua vida, entregue sua família na mão de Deus, entregue seus amigos, entregue o seu FAP, família, amigos, parentes, irmãos em Cristo, que entra aí vizinhos, colegas e tudo, até os inimigos, todos, em nome de Jesus. Eu entrego ao Senhor a minha esposa, meus filhos, meus netos, minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, meus parentes, ó Pai, meus amigos e meus irmãos em Cristo, todo o meu FAP eu entrego ao Senhor, que é um dever meu orar por eles. Eu me sinto obrigado a orar por esses que o Senhor me trouxe para orar, esses que estão aqui comigo. Em nome de Jesus, amém, amém. Escreve aí, Maranata, vem Jesus, aleluia. Que bom falar com Deus. Quero dizer para todos vocês que todos os dias nós temos oração aqui. Agora 5h15, às 6 horas, meio-dia e 15, às 18h15 e assim todos os dias. Esse canal é um canal de oração, porque é tempo de oração. Aí nós temos oração dia de segunda-feira com o Rodrigo Rodrigues, nós temos terça-feira com a Valdenice, na quarta-feira com o Valdinei, se não for o Valdinei vai ser outro, ou eu. Nós temos na quinta-feira com a dona Cátia Virgínia, na sexta-feira com o Rafael e no sábado com a Zélia Sacramento, e assim é um canal de oração. E se você também quiser fazer parte desse grupo de obreiros, para também estar orando aqui nesse canal e ter a oportunidade, você pode entrar em contato comigo, tá? Aqui, ó, 319 75 74 9008, que aí a gente vai formar um novo grupo de obreiros em oração para que estejamos orando, tá bom? Entre em contato comigo através desse número para que você venha saber sobre os livros, como adquirir um dos meus livros, para você saber como dizimar também. Aqui você pode dizimar nesse canal. Tá aqui o QR Code, a chave do Pix, tá? E como também entrar no grupo, fazer parte do grupo Brasil em Oração, Itabirito em Oração. Só é você ligar para mim, entrar em contato, mas se apresente antes, falando seu nome, de qual estado, de onde que é, ouvinte aqui do canal É Tempo de Oração, ou ouvinte da rádio, e assim nós estaremos aqui prontos para dar essa assistência a todos vocês, para que juntos estejamos esperando Jesus. Maranata, vem Jesus. Deus abençoe, até a próxima oração.